Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de geografia com a tia Nara. Hoje nós vamos falar sobre a floresta amazônica. Como é viver nessa floresta? Vamos retornar um pouquinho às aulas anteriores. Nas aulas anteriores nós falamos sobre alguns tipos de regiões também. Falamos sobre a região polar ártica. Nessa região vive os Inuits. Mas como é esse lugar? Preste atenção nessa parte que eu estou explicando, porque nós vamos fazer uma atividade lá na página 108 e 109 e vai precisar dessa explicação, certo? Então, vamos lá. Na região ártica, polar ártica, vivem os povos Inuits. Como é o lugar onde eles vivem? Lá é extremamente frio e sua superfície permanece coberta de gelo em toda boa parte do ano. Sabemos que a região polar é uma região bastante fria. E as moradias? Se é uma região bastante fria, como é o tipo de moradia? As moradias são feitas de madeira, justamente para que as pessoas não sintam frio. E as atividades, o que eles praticam? Eles praticam a mineração, a caça, a pesca e o artesanato, Eles fazem alguns tipos de artesanato. Agora vamos falar um pouquinho sobre o deserto do Saara, que também foi um assunto falado na aula passada. Então, a gente vai falar agora sobre o deserto do Saara, que é um local onde vive o povo Tuareg. E como é esse local? É um local frio, quente? Então, se ele já está falando deserto do Saara, então é um local muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Quase não chove e praticamente não existe plantas. Pouquíssimas plantas, certo? E como é as moradias desse povo que vive no deserto? Nesse local tão quente durante o dia, mas tão frio durante a noite? São feitas de tendas, feitas de couro. E quais são as principais atividades desse tipo de povo? Então, eles têm a criação de camelos e de cabras e também o comércio de sal. Agora vamos falar sobre a nossa região, aqui no Brasil, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica ocupa vasta área do norte do Brasil e também terras de alguns países vizinhos. A floresta amazônica é formada por grande variedade de plantas, A gente sabe que já que é uma floresta, tem muitas plantas, uma grande variedade. E está em uma região quente e onde chove muito. Veja no mapa ao lado a localização da floresta amazônica. Nesse mapa aqui, que a gente está vendo. Então, essa parte da região da floresta amazônica é uma parte muito grande. Temos o mapa do Brasil e a região que está de verde é a nossa floresta amazônica. Geralmente, as aldeias caiapós, olha aí, quais são os povos que vivem nessa região? Os povos caiapós, na floresta amazônica. E é um local, como eu já falei, tem uma grande variedade de plantas. E é uma região quente e onde chove muito. As moradias distribuem-se de modo regular ao redor de uma área descampada. Elas são feitas com madeiras encontradas na floresta, que são madeiras, aí a folhagem, para fazer as casinhas dele, e a palha. Então, a gente está falando sobre os índios, Caiapós são os índios. Então, ali onde eles fazem as ocas deles. Aqui a gente percebe como é a aldeia Caiapó, na floresta amazônica. Eles fazem em forma circular. Aí vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, ainda na página 106. Aí ele diz assim: de onde os indígenas caiapós retiram os materiais utilizados na construção de suas moradias? Já que eles moram na região, na parte da floresta amazônica, eles retiram de lá a madeira para fazer suas casas, As madeiras, as folhagens, as palhas, para a construção de suas ocas, certo? Já na página 107, ele fala sobre os caiapós dedicam-se ao cultivo de alguns alimentos,
Então, ali, para que eles possam sobreviver, eles têm que trabalhar também. Eles trabalham em quê? Na caça, na pesca e entre outras atividades, né? No plantio, ali eles plantam e colhem para seu sustento. As mulheres caiapós trabalham na roça. Elas cultivam o milho, a mandioca, a batata doce, a cana-de-açúcar e a banana. Elas também preparam os alimentos e cuidam também das crianças. Já os homens, eles caçam, pescam, fabricam objetos e ferramentas para que eles possam estar caçando e também colhendo as coisas, né? O que eles plantam. E também o que eles fazem? Eles fazem a realização das cerimônias e dos rituais típicos de cada comunidade. Agora, na página 108, é a nossa atividadezinha, onde você vai falar sobre os diferentes tipos de povos, onde eles vivem, como é o lugar, como são as moradias e as principais atividades, certo? Que a tia já explicou isso aqui logo no início, né? Que os inúteis, eles vivem na região polar, uma região polar muito fria. Os tuareg vivem no deserto do Saara. Os caiapós, que a gente acabou de falar, que vivem na floresta amazônica. E assim você vai falar um pouco sobre eles. Há semelhança entre algum desses lugares e o lugar onde você vive? E a diferença qual? Aí você vai dizer, tá bom? De acordo com a explicação dada, você vai estar falando sobre isso. A sua região parece com qual? Com a região polar ártica, com o deserto do Saara ou a floresta amazônica? Aí você vai falar um pouquinho sobre ele. Aqui é um quadro onde fala sobre os povos, as moradias de cada um, que a tia até já explicou, e as principais atividades que eles fazem durante o dia para o seu sustento. Na A, já na página 109, ele diz assim: quais são as semelhanças entre o modo de vida dos inúteis, dos tuaregs e dos caiapós e as diferenças, certo? Você vai falar um pouquinho sobre a semelhança deles e sobre a diferença. Essa daí você pode estar falando, né, para sua mamãe, ou para o papai, ou para alguém responsável que esteja com você na hora da atividade, tá bom? Na B, o seu modo de vida se parece com o modo de vida de algum desses povos aí que a tia já citou acima? O que é diferente? C, em sua opinião, como os caiapós e os inuits devem se relacionar com a natureza para manter seu modo de vida? Então, vocês acham que eles devem cuidar ou não? Devem destruir? Se eles destruírem, eles não vão ter mais. Daqui a um tempo, né, vai acabar. Ou vocês acham que eles devem preservar tudo aquilo que eles têm? Essa foi a nossa aulinha de hoje e até a nossa próxima aula. Um beijão da tia Nara.